façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O que é ser para a campanha do Tachad, fracassada, e da campanha do Maduro? Esse dinheiro era seu, era meu. Esse dinheiro é dinheiro de obra superfaturada, que ia para a Venezuela em muitas vezes, não só dinheiro de obras de campanha, mas de obras superfaturadas na Venezuela, dinheiro que o BNDES mandava para a Venezuela. Quando eu digo que a Lava Jato foi um grande engodo na forma que ela condenou o Lula, onde ela serviu para liberar o Lula para ele estar vivendo o que ele está vivendo aí, é que aquela condenação mequetrefe, desrespeitando o processo legal, serviu para mascarar todo o verdadeiro crime do Lula, que foi o financiamento das narcoditaduras da América Latina com o nosso dinheiro. E agora, na Argentina, também usou o nosso dinheiro para tentar impedir que o Milei fosse eleito. Ora, o que foi o programa Mais Médicos, senão uma forma de subsidiar a ditadura comunista de Cuba, que estava quebrada antes dos Mais Médicos. Então, em vez de condenar o Lula pelo verdadeiro crime dele, pelos verdadeiros crimes, que foram a usurpação completa da democracia, da república, do funcionamento da república, tanto no Mensalão primeiro, quanto no Petrolão e Lava Jato depois, como o financiamento das narcoditaduras na América do Sul. E tivemos situações parecidas na Bolívia, tivemos situações parecidas em Nicarágua, e por aí vai. Esse dinheiro, ao qual que essa senhora está ali dizendo, eram $500 mil, $800 mil, etc, etc, isso é a ponta do iceberg. Isso é para pagar os marqueteiros. E, claro, para os companheiros também enriquecerem. Afinal, o dinheiro que está fora não está sujeito a Tribunal de Contas, ele pode ser lavado por uma empresa de fora com toda a facilidade do mundo. E é por isso que o amigão do Maduro foi o primeiro que botou a cara, junto com o Partido dos Trabalhadores, para dizer que o sistema venezuelano eleitoral é seguro e inviolável. Tá aí. Dirceu parabeniza Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. Claro, são parceiros no crime. E esse homem dá entrevistas livremente, fala nas redes sociais, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada acontecendo. Tá tudo certo. O Paulo Figueiredo não. O Paulo Figueiredo não pode ter redes sociais, que é perigosíssimo o Paulo Figueiredo ter redes sociais. Precisa ter shadow ban. Mas o Zé Dirceu, não. O Zé Dirceu tem algum problema para acessar as redes sociais dele? O homem que a gente tem a delação aqui dizendo que era o amigão do ditador da Venezuela, que trabalhou o financiamento da ditadura da Venezuela com dinheiro do PT, desviado do nosso dinheiro do contribuinte. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do pagador de impostos. Aí esse homem é o que bate no peito para dizer seguro e inviolável. Igualzinho ao do Brasil. Os mesmos termos. É o mesmo homem que diz que o sistema do Brasil é seguro e inviolável, diz que o da Venezuela é seguro e inviolável. Logo, o sistema brasileiro é como o da Venezuela. E é tão como a Venezuela que agora o Maduro, numa das cenas mais ridículas que eu vi nos últimos dias, e olha que eu tenho visto bastante coisa ridícula, o Maduro pede ao Supremo Tribunal que valide as suas eleições. Ao Supremo Tribunal da Venezuela, não do Brasil. Mandaram mesmo. E, aliás, numa cena ridícula, que parece uma daquelas novelas do SBT. A gente tem um vídeo, Bruno? Ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral
en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional. Reparem a cara das pessoas. De la paz. Tem como aumentar um pouquinho isso aí, Bruno? Triunfa la paz. A cara das pessoas é demais. Olha a cara da moça. É muito ridículo, meu Deus do céu. Sabemos el compromiso que tenemos con la paz, con la democracia, con la patria, y cuente con que cumpliremos cabal y fielmente la Constitución y toda y cada una de las normas atinentes de nuestro ordenamiento jurídico para que el pueblo venezolano se sienta reivindicado y que pueda ver en la justicia venezolana la garantía de que su voto y su voluntad será respetada. La paz O voto vai Venezuela ser respeitado. prevalecerá. A paz. Y vencerá, como decía el libertador Simón Bolívar. Vencerá la paz. Muchas gracias. Paz, democracia, voto, povo, são só chavões sendo repetidos, o flatus vocis, como o Olavo de Carvalho costumava dizer, porque não tem significado. É simplesmente um peido verbal sendo emitido. Né? E é tudo muito ridículo, como, aliás, eu disse no último programa, porque é a mesma história. Mas se torna ridículo porque o Maduro tenta reproduzir, a conselho do Lula, como a gente acabou de ver, a narrativa sofisticada que o Lula tem, né? Mas com um grau de sofisticação muito mais baixo. Então é como se fossem os efeitos especiais de um episódio de Chaves. Não Chaves com Z, mas Chaves com S, aquele seriado que eu cresci assistindo. Então o filme é o mesmo. A narrativa é a mesma, é a que o Lula está falando para ele. Você precisa ter uma narrativa melhor. Mas você tem a produção americana, das eleições americanas, com aquele superprodução, com toda a CNN, com a Fox News envolvida, com todo mundo, que teve um padrão americano, Hollywood de fraude. A produção brasileira já teve um padrão meia-boca, aquele padrão Projac. Parecia a Record fazendo aqueles efeitos especiais daquela novela Mutantes. Sabe? Já foi uma coisa meio ridícula. Só que a produção da Venezuela tem o padrão do Chaves. Então, quando a gente assiste, a gente percebe muito claramente que não são meteoros, que são aerolitos feitos de isopor. Então é uma coisa meio pastelão, é uma coisa meio ridícula. Mas, no final das contas, parece uma versão Hermes e Renato do mesmo encontro do Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria até ter botado esse clipe aqui para o programa de hoje. Porque é muito parecido. É muito parecido. É um pouco mais bem feito o teatro, mas o roteiro de que não, nós estamos auditando, nós estamos verificando, nós somos invioláveis e seguros e estamos protegendo a vontade do povo e vai preservar a paz e vamos proteger a democracia, é o mesmo. E é por isso, e é claro que está todo mundo enojado, como vocês estão dizendo aqui no site, e pensam que nós somos idiotas, mas tem mais do que isso. E isso fica bem retratado na imprensa. Eu falei no último programa sobre dissonância cognitiva. Então você imagina o ridículo de uma Folha de São Paulo ao publicar um editorial deste tipo.
Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Declarações sobre o pleito farsesco da Venezuela é cínica. A Folha está acusando alguém de cinismo. Vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Menos vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Obrigado, Bruno. O retorno ficou um pouco longe aqui, eu não consigo ver. Menos vexatório é persistir na cobrança dos dados. A Folha falando em cinismo. Mas calma que, se a Folha está falando em cinismo, as definições de cinismo foram atualizadas pela Globo News em, por exemplo, só peguei um dos vídeos, porque senão dá para fazer um programa inteiro só sobre os vídeos ridículos da Globo News, mas vejam o grau de cinismo em um vídeo desse aqui. Se elas fossem aparecer, elas já teriam aparecido. A gente está falando na prática de um Conselho Nacional venezuelano, eleitoral venezuelano, que acaba na prática dando um resultado de 51 a 44 e diz pra gente, olha, confia em mim porque o resultado foi esse e la garantia sou eu. Né? Eu sou controlado pelo madurismo, eu sou controlado pelo governo, mas vocês confiem que o resultado foi exatamente esse. E claro que um país como o Brasil não pode aceitar uma postura como essa. Não pode? Ouça essa frase e veja o grau de cinismo que o sujeito precisa ter para não confundir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o Conselho Nacional Eleitoral do Nicolás Maduro. Veja o grau de cinismo para o sujeito não fazer o paralelo de que no Brasil, da mesma forma, la garantia sou eu, de um dos opositores do Bolsonaro controlando o processo eleitoral, confia em mim, 51 a 49. E o pior... Não, volta o vídeo, por favor, Bruno. Volta o vídeo rapidinho. Olha isso. O que diz aqui? Sadi, aliados de Lula veem munição para bolsonaristas. Então não é que tem um problema na Venezuela. Não é que a posição do Lula está errada. Ela está errada porque ela favorece a narrativa do Bolsonaro, ou destrói a narrativa